Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 5 de julho de 2021, segunda-feira, nossa aula é de língua portuguesa. Leitura e interpretação. Serafina e Virgulina. As formigas iam velozes em fila para um novo formigueiro. Serafina, a formiga mais velha, dizia: Não sei por que foi acontecer isso conosco. Aquele formigueiro embaixo da figueira era muito bom, mas infelizmente ele ficou alagado. Calma, Serafina. O novo formigueiro perto da plantação de couve é bem melhor. Ele não tem as paredes mofadas, fica até mais perto do seu trabalho e você não precisa sair afobada, disse Virgulina. Isso é verdade. Posso até de vez em quando passar na casa da minhoca Filoca e comer um pouco de feijão com farofa. Graça Batitusse. Agora, de acordo com a leitura do texto, responda: A. Qual o nome da formiga mais velha? B. Como iam as formigas ao novo formigueiro? C. Qual o nome da minhoca? D. Onde fica o novo formigueiro? E letra E. Qual o nome da outra formiga? Na questão 2, na frase do texto, aquele formigueiro embaixo da figueira era muito bom? Há muitas palavras com encontros vocálicos. Encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais juntas em uma mesma palavra. Então, o ditongo é o encontro de duas vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. Por exemplo, beijo, causa, sabão, caixa. O hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Por exemplo, amendoim, baú, coelho, moeda, pandemia. Tritongo é o encontro de três vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. Por exemplo, Paraguai, enxaguou, Uruguai. Então, para que vocês possam compreender melhor essa classificação das palavras, é interessante sempre que vocês façam a separação de sílabas. Então, vocês vão separar as palavras por sílabas, que assim vai ficar mais fácil se vocês tiverem dificuldade para poder identificar qual que é o ditongo, o hiato e o tritongo. Na letra A, vocês vão pintar os quadradinhos conforme a legenda. Então tem um quadro com várias palavras e vocês vão fazer a leitura dessas palavras e classificar se elas são ditongo, hiato ou tritongo. Então a primeira palavra é primeiro. Se vocês não conseguirem identificar só na leitura, vocês podem fazer a separação de sílabas no caderno, em algum papel que vocês tenham aí, que aí vai ficar mais fácil para identificar se a palavra é ditongo, hiato ou tritongo. Então, por exemplo, a palavra primeiro. Primeiro. Ela é um ditongo. Por quê? Porque quando nós pronunciamos e quando nós separamos as sílabas, tem um encontro vocálico, que é a letra E e a letra I, e quando nós pronunciamos e separamos essas sílabas, elas ficam juntas. Então é um ditongo. Na letra B, as palavras são formadas por sílabas e são classificadas conforme a sua composição. Então, quando nós separamos as sílabas das palavras e ela tem uma sílaba, nós chamamos de monossílaba. Duas sílabas, dissílaba. Três sílabas, trissílaba. E quatro sílabas ou mais, polissílaba. Então, agora que nós relembramos isso, vocês têm aí no quadro algumas palavras. Então, vocês vão ter que fazer a divisão silábica. Vocês vão colocar o número de sílabas e depois vocês vão classificar se ela é uma monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Na questão 3, nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são fundamentais para uma boa escrita. Então, leia com atenção. O primeiro sinal é o ponto final.
Ele serve para indicar o final de uma frase. Exemplo: Mariana adora ir ao cinema. Ponto final. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Exemplo: Você não quer passear comigo? O ponto de exclamação indica alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. Por exemplo, que delícia! Esse bolo é maravilhoso. O travessão indica a fala de um personagem em um diálogo. Por exemplo, mamãe disse: Filho, tome cuidado. Usados para fazer explicações sobre algo. Por exemplo, gostaria de fazer algo diferente, viajar para a praia. Indica também uma relação. Por exemplo, no meu colégio há quadra de esportes, piscina e salão de festas. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Por exemplo, precisamos estudar bastante. Essa semana teremos avaliações todos os dias. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos em uma frase e para separar o nome do lugar, na escrita de datas. 22 de fevereiro de 2009. Hoje vamos ao cinema, vírgula, almoçar na casa de meus avós, vírgula, ao parque de diversões, vírgula, e ao teatro. As reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Eu gosto de você, mas... Na letra A, Salete, por que você não fez a prova de matemática? Letra B, nossa, que susto. E a letra C, hoje nosso almoço será arroz, feijão, carne moída e saladas. E na atividade B, vocês vão observar essa imagem que vocês têm aí e vão escrever um pequeno texto. E nesse texto, ele tem que aparecer pelo menos 5 sinais de pontuações diferentes. Então, vocês vão voltar nesse textinho da número 3 e olhar todos esses sinais de pontuação que estão descritos aí. Então, vocês precisam usar nessa produção de texto pelo menos 5 sinais de pontuação desses. Então, vocês vão usar a criatividade, observar essa imagem, imaginar o que pode estar acontecendo aí e produzir esse texto e utilizar pelo menos 5 sinais de pontuação. E no final eu deixei uma frase motivacional para vocês. Quanto mais você estuda, mais aprende e descobre sobre as possibilidades do mundo. Bons estudos!